noite! Imagino que vocês devem estar aí, né? Gente, o que aconteceu semana passada? Né? Que a gente ligou e não tinha ninguém lá. A gente ficou sem luz. Ficamos aqui, cheguei aqui com a minha convidada linda e não tinha luz. Aí a gente abortou a missão e eu vou entregar, hein? Fomos todo mundo aqui pro comércio do lado tomar um caldo, né? Mas assim, foi muito bom, a gente confraternizou. Mas, infelizmente, não teve programa, né? Semana passada. As coisas acontecem como tem que acontecer. Então, assim, durante a semana eu fui ali processando, fui me trabalhando, né? Olhando para essa energia. E a gente vai entendendo, né, o porquê das coisas, né? Conforme a gente vai caminhando, né, nessa busca mesmo interior, a gente vai entendendo que realmente não tem nada por acaso. Aí fala, mas tudo, né, que bobeira, só não faltou luz. Não, não é assim que funciona. Então, assim, tudo tem uma energia por trás, tudo tem uma questão ali por trás, né? Nenhum fio de cabelo cai sem a permissão do divino. Então, existe ali uma energia para ser olhada, né? Tem uma coisa ali para ser olhada. Se a gente se mantiver atento, aquela coisa mesmo do vigiar, né? No nosso dia a dia, a caminhada vai ficando leve. Ela vai ficando gostosa, porque a gente vai se colocando mesmo nesse processo de se educar, de se olhar, né? E aí, durante essa semana, eu fui me olhar, né? Fui olhar essa energia, né? Como mãe, como a energia de mãe do programa, que na constelação, já falei aqui para vocês, cada projeto que a gente tem é como se fosse um filhinho nosso. Então, como energia de mãe, né? Canalizando a energia de mãe do programa, eu fui olhar, né? E fui sentir tudo isso. Hoje eu vou trazer um tema que é um tema assim que eu estou me trabalhando muito também, né? Eu já falei para vocês também que esse programa, para mim, ele tem acompanhado alguns processos, né, da minha vida. Então, quando a gente teve a questão do medo do amor, né, eu fui me trabalhar, chegou até mim esse trabalho. Quando a gente vai falar sobre aquele tema, né, da yoga, né, da yoga, não sei como é que se pronuncia, né, a gente vai acessando. E hoje o tema é uma vida leve, que é uma coisa que eu acho que todo mundo quer, né? Mas antes da gente acessar esse lugar de leveza, a gente vai ter que retornar e fazer uma limpeza. E essa limpeza é interior. É uma limpeza mesmo de poder olhar todo mundo como espelho. É uma limpeza de entender essa caminhada que a vida vai trazendo, né? E aí, dentro da constelação, o pai da linha que eu sigo, que é o Bert Hellinger, ele traz uma coisa muito interessante sobre a felicidade, né? Então, ele diz o seguinte, que ser feliz no nosso sistema ali exige coragem. Porque, na verdade, se a mamãe é depressiva, se a mamãe é surtada, neurótica, dentro de você, a gente inconscientemente ali, mesmo secretamente, como diz o Bert, né, a gente sente culpa de ser feliz, de acessar uma felicidade, né? Então você está ali, né, naquele momento de felicidade, de repente vem uma culpa do tipo, né, vem uma sensação ruim que você não sabe bem o que é. E ele diz o seguinte, que para ser feliz você tem que ter a coragem de olhar para o seu sistema, de acessar toda essa questão do processo, né, das pessoas que vieram antes ali, de acolher tudo isso, sem medo, do tipo, nossa, mas se eu acolher tudo, eu vou acolher a depressão, eu vou acolher a ansiedade. Não é assim que funciona, não. Você acolhe o todo e aquilo ali que parecia que ia te enfraquecer, te dá força. Então, muitas vezes, aquilo que a gente imagina que vai ser uma pedra para a gente tropeçar, a gente utiliza como degrau para subir uma escada ali, né? Então, assim, acolher tudo que vem dos nossos antepassados, né? Papai, mamãe, vovó, do nosso sistema, acolher tudo isso. E, a partir desse acolher, a gente dá um passo à frente. Mas como que a gente é ensinado, né? A gente é ensinado a negar. Então, por exemplo,
Papai é alcoólatra. Aí o que a gente olha pro filhinho, né? A mamãe olha, tá vendo, né? Se você fizer isso, vai ficar igual ao seu pai. Você vai ser um alcoólatra igual ao seu pai. Então, a sociedade como um todo e a gente começa a negar aquilo. Como se a gente, fingindo que não existe, a gente afastando aquilo deixasse de existir. E, na verdade, é o contrário. Quando a gente nega, quando a gente exclui aquela energia, a gente fica conectado com ela. E aí o menininho que cresce ouvindo, né, que papai é alcoólatra, que é ruim, né, e que ele não pode fazer isso, ele se torna alcoólatra. Não é muito comum isso? Né? Um menino que cresce vendo o pai bater na mãe, e aí todo mundo fala mal do pai, que, né, seu pai é um vagabundo, isso e tal. Quando ele cresce, ele acessa isso dentro dele. Qual que é o olhar da criança interior? Mesmo quando a gente é adulto, a gente tem a nossa criança interior ali. A criança interior, ela quer honrar aquele que foi excluído. Então, inconscientemente, ela diz assim, papai, eu te amo. Papai, eu incluo você. Através desse processo, fazendo essa inclusão, ainda que inconsciente. Então, o caminho não é negar. Não é, não, eu não quero isso, eu não quero ser igual ao papai, eu não quero ser igual à mamãe. O caminho é acolher. Porque eles são os grandes energeticamente. E a partir daí, você vai acessando essa felicidade. É fácil, é tranquilo? Não, não é. Né? Eu vejo uma coisa assim que eu vejo muito quando eu estou atendendo mas é difícil, mas é difícil. Quem falou que é fácil, gente? Aonde que está escrito que viver é fácil? Não é. E não é para você, você não é especial, nem para baixo, nem para cima. Não é do tipo, mas para mim é mais difícil. Por quê? Porque nada. Não é mais difícil para você. Você não é especial para baixo. Né? E também não é mais fácil. Somos todos iguais, cada um no seu processo de aprendizagem. E aí vem essa coragem mesmo, de olhar e falar, bom, vamos acolher tudo. Dá medo, é difícil. Se colocar no caminho de buscadora não é fácil. Né? Não é um processo fácil. A gente está sempre querendo desistir. Né? Eu sou testemunha disso. Mas vale a pena, é gratificante. Né? Uma outra questão que o Bert fala muito para você acessar a felicidade, esse caminhar leve, é a humildade. E aí o bicho pega também, né? Porque o nosso ego, quando a gente está conectado com o nosso ego, com a nossa mente, o que a gente faz? A gente se sente melhor que o outro. Ou pior. Então a gente está ali se desigualando, né? Então, acontece uma situação, inconscientemente você exclui o outro. Você não sabe nem por quê. Porque você não está conseguindo trazer a luz da consciência ainda, que é um processo lento, né? Mas quando você consegue acessar que aquele ser humano é igual a você, de verdade, mesmo, aí a felicidade vai entrando. É um processo lento, é devagar mesmo, gente. Não é a gente ignora a vida inteira e, de repente, eu vejo muito na constelação, né? A gente quer mágica. A constelação familiar é muito poderosa? É uma ferramenta muito poderosa. Agora, ela não é varinha mágica, não. Do tipo, a pessoa ignora a vida inteira, o sistema dela está ignorando há gerações aquela energia, e aí, em 2 horas, tudo resolvido. Não é assim que funciona, não. É muito forte? É uma das coisas assim que eu, Daniele, né, mais fortes que eu já vi, é a constelação. Agora, ela não é milagrosa. Né? Tem que querer, tem que ter força, tem que caminhar, tem que se colocar no caminho de busca. Né? Quando eu falo se colocar no caminho de busca, é todo dia se buscar um pouco. A gente quer fazer uma e acabou. Não, todo dia você tem o seu processo de busca. O dia tem 24 horas. Então, caminho do meio. Pega ali um tanto do seu dia para buscar o que é real, o que não vai acabar quando você morrer, o que é eterno. Ou seja, aquilo que não é ilusório. E o outro tanto para lidar com a matéria, porque tem que pagar a conta, né? Tem que pagar a água, tem que pagar a luz, né? A gente tem que lidar com a matéria, com o dia a dia. Agora, o que a gente quer? A maioria das pessoas que eu tenho atendido só lida com o que é temporário, só lida com o que é material. No dia que você morrer, fica tudo. Carro é muito bom? Ótimo, ele me pega aqui, me leva ali, olha que beleza. No dia que eu morrer, ele fica. É bom você ter uma moradia? Muito, muito. Prosperidade, amor, tudo isso, sim, só que é temporário. Quando você morrer, você não leva.
Então, uma dedicação diária àquilo que é real, ou seja, aquilo que não morre junto com você, com esse corpo, aliás, né, não com a sua alma, que ela é eterna, é necessário diariamente. Como é que funciona essa questão da humildade para você acessar essa felicidade? O Bert, ele fala uma coisa muito interessante. Quando a gente entende que a gente não consegue manipular a vida e a gente se coloca nesse lugar de pequeno, a gente começa a acessar a humildade. O que acontece? A gente quer manipular. Mesmo que a gente não tenha consciência disso, a gente quer manipular as pessoas ao nosso redor e a vida como um todo, o destino. A gente pensa assim, não, se eu for boazinha, aí o destino vai me dar coisas boas. Se eu for malvada, o destino me dá coisas ruins. Aí eu classifico na minha mente dualista o que é bom e o que é ruim, né? Ok. Nesse processo da minha caminhada, de repente, eu fiz uma coisa muito legal, mas me veio, por exemplo, um destino que não me é feliz. Ali você começa a entender o que é ter humildade. Porque você não vai conseguir manipular o destino. O destino é muito maior. Ele é muito maior. Então, muitas vezes, pessoas que aparentemente não fizeram nada, aparentemente, por exemplo, um bebezinho que nasce na Somália, que está passando fome, está morrendo de fome lá na África, por exemplo. Aparentemente, o destino triste que ele está vivendo ali, não foi ele que gerou. Mas aí eu, por exemplo, não fiz nada e ganhei na loteria. Aí o que a gente começa a fazer? Se a gente não tiver humildade para aceitar a vida tal qual ela é, o destino tal qual ele me é colocado, eu vou sentir talvez culpa e vou me sabotar. Porque, eu não fiz nada para merecer isso. Então, uma felicidade, em tese não merecida, se eu não tiver humildade para acolher com gratidão, eu acabo me sabotando. Eu estava lendo esses dias, né, alguns blogs sobre finanças, e aí eles falavam que a maioria das pessoas que ganham na loteria ficam pobres de novo. Elas vibram numa frequência de ganhar 300, 500, R$1.000, não sei. E aí, quando elas têm aquele tantão de dinheiro, elas não conseguem manter aquilo. Elas se auto-sabotam. E muito tem a ver com isso que o Bert coloca. Essa questão de você não ter humildade. Se você tiver humildade e gratidão diante do que a vida traz para você, você consegue acolher uma boa sorte durante o período que ela durar, mesmo que você não tenha provocado ela diretamente. E aí, quando vier uma má sorte, entre aspas, uma doença ou alguma outra questão assim, você vai ter também a humildade para acolher. Então, assim, essa é uma questão que eu achei muito a ver com o tema, né, que é a questão da felicidade. Como ser feliz? Como sustentar luz, sustentar felicidade? Com coragem, para se desligar, acolher o seu sistema, mas dar um passo à frente. Com humildade, para aceitar o que o destino traz. Seja algo que você não provocou, e aí recebeu uma grande uma coisa muito boa, ou uma coisa que você considera que não seja tão boa. Então, coragem e humildade. São as palavras assim que o Bert coloca ali para a gente poder acessar e sustentar a energia da felicidade na nossa vida. Tá? A felicidade ela é uma questão interior mesmo. Então, assim, você pega pessoas, né? Desculpa. Eu trabalho num local bem carente financeiramente. E eu vejo pessoas assim tão tranquilas às vezes. E aí, uma pessoa, às vezes, que milionária não está nesse lugar ainda. Tem a ver, o dinheiro é muito bom? É ótimo. A prosperidade é muito boa. A gente só não pode utilizar como sinônimo uma coisa com a outra. Então, é dentro. É dentro. Enquanto o externo está me abalando, é porque eu estou permitindo. Então, está faltando um olhar. Um olhar de coragem, um olhar de humildade. Tá bom?